Como eu sempre começo com os devocionais, olá! Tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula, nossa aula de escatologia, aqui no Instituto Bíblico de Cubatão. Somos gratos pela presença de vocês. Vamos orar? Deus querido, nós somos muito gratos pela oportunidade que o Senhor nos confere de estarmos aqui unidos e reunidos para mais uma aula dessa matéria importante no currículo do Instituto, que é a escatologia. Estamos vivendo os períodos que apontam para a volta de Jesus, e à luz do que nós temos estudado, isso nos fortalece, isso nos dá mais garantia, convicção da nossa decisão por Jesus, e principalmente tranquilidade no que diz respeito aos eventos futuros. Nós pedimos que a aula seja uma aula maravilhosa, que o Santo Espírito se faça presente e que a gente possa aproveitar o máximo dessa aula para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Na apostila de vocês, na página 38, nós temos. Contente hoje, né, Jadson? Contente hoje, ficou só um pouco do Cris? Opa! Na página 38. Né? Ah, sim. Aí tem que editar essa parte. Na página 38, nós temos aí um evento cronológico. O que eu coloquei isso aí? Para a gente entender melhor, né? Os eventos em ordem cronológica, o que vai acontecer aí após o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja é um marco do início dos eventos que a gente chama de eventos escatológicos. Ou seja, o que o mundo tem, o final do mundo, o final dos tempos. Para nós é só alegria. O livro de Apocalipse tem bastante assunto sobre isso, mas não é o único livro. Por incrível que pareça, nós temos tantos textos do Antigo Testamento que dão maior consistência à nossa base doutrinária de que Jesus voltará e que a igreja estará reinando com ele durante o período da grande tribulação. Mas para a gente entender um pouco melhor, depois de nós termos passado aqui nos gráficos, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, falando um pouco sobre a batalha do Armagedon, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, aqui na parte da página 38, eu coloquei aqui nos slides, os eventos que vão acontecer em ordem cronológica, certo? Isso aqui não está obedecendo, está triste, acho que isso aqui foi mentira. Bom, a primeira coisa, o primeiro evento que vai marcar é o arrebatamento da igreja. Veja que eu coloquei aqui, ó, cronologia pré-tribulacionista de eventos futuros. Por que pré-tribulacionista? Eu, particularmente, sou um defensor dessa teoria pré-tribulacionista. Eu acredito, não consigo a gente defender essa tese, que a igreja não passará pela grande tribulação. Muito pelo contrário, o arrebatamento da igreja será um marco do início da grande tribulação. Então, a primeira coisa que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, nós não temos uma data fixada. Jesus não disse, eu voltarei ao poder, ele só disse que virá como ladrão, quando ninguém esperar. Mas ele deu para nós alguns indícios do que iria acontecer. Isso está em Mateus 23, 24, 25. Ele fala que é o princípio das dores. Então não são as dores, é o princípio das dores. E nós temos visto aí que a maioria dos sinais já aconteceram ou estão acontecendo. Mas o início de tudo isso é o arrebatamento da igreja. Nós temos 2 textos básicos sobre isso. Olha quem chegou, gente! Aninha do Doce! Aninha do Doce ou Aninha do Doce? Vem aqui do lado, deixa me atrapalhar um pouquinho pra vocês. Fica aí, pega umas balinhas, assiste a aula. Não posso mais. Ah, meu pai. Você está com as bailarinas do diabo? Não, as diabetes? Infelizmente, sim. Cadê um pouquinho? Fica à vontade. Vamos lá, gente. 1 Coríntios 15, 51 a 58. Como é 1 Coríntios? Eu vou pedir para o Cris ler. Até aqui ele pega. Coríntios fez 15, o outro fez 51 e 58. A brincadeira, né, Cris? Vamos lá.
Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Isso, a gente gosta de usar esse versículo para fortalecer, animar as pessoas, né? Não desanimar, ser firmes e constantes na obra do Senhor. Veja que o contexto, Paulo está dizendo para os crentes de Corinto: fiquem firmes, fiquem constantes, não desanimem, porque o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Paulo está dizendo isso porque ele quer mostrar os membros da igreja de Corinto que existe uma recompensa para quem serve a Deus e enfrenta toda e qualquer dificuldade. O capítulo 15 é uma sucessão de respostas que o apóstolo Paulo está dando a umas dúvidas que a igreja de Corinto tinha. E uma das dúvidas era a respeito da ressurreição dos mortos. E Paulo fala sobre isso. E para mostrar que a ressurreição dos mortos é uma realidade, ele fala que essa realidade vai acontecer justamente quando a igreja for arrebatada. Ele mostra exatamente que a igreja será arrebatada, como vai acontecer, e fala dos corpos nossos, tanto os mortos quanto os vivos. Teremos um corpo glorificado. Paulo fala, quando aquilo que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal se reveste de imortalidade. Aí ele fala, tragada foi a morte. Ele fala, no soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com o Senhor. Esse é o primeiro texto, pastor. Uma visão do assim, como a gente explica essa parte de antes da última trombeta? Por que seria uma trombeta antes das trombetas que aconteceram depois da tribulação? Então, isso é uma grande questão e esse justamente é o texto em que os pós-tribulacionistas se pegam. Na realidade, se nós fôssemos pegar sobre isso, então não seria especificamente os pós-tribulacionistas, seria provavelmente o primeiro. Por quê? Toca-se a última trombeta, depois ainda vem as taças, certo? O que os pré-tribulacionistas dizem, que quando Paulo fala a última trombeta, não está se referindo às 7 trombetas de Apocalipse, né? São trombetas de advertências que ele está falando, né? Então tem toda uma tese para isso. Deu para entender? Bom, segundo texto, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Já que nós lemos o corintiano, lemos São Paulino, já isso aí. 1 Coríntios 4, 13 a 18. Nós temos dois palmeirenses ali, estão contentes, né? Palmeiras está encostando ali, né? Os santistas também, né? Estão voltados ao primeiro lugar aí, né? A gente brinca ainda, sabe que Jesus era contra o futebol, porque ele mandou tirar a ave, certo? Mandou lançar fora a rede e ainda chamou o juiz de Nico. E ele falava muito em parabola. Disse que o campo é o mundo. Mas a gente tem as teses aí, né? Por exemplo, os corintianos, mas Deus é fiel. E aí os palmeirenses. Mas a Bíblia fala que o justo florescerá como palmeiras. Isso. E então os outros falam, São Paulo disse para os coríntios ser de santos. Mas nós temos aí também a questão da Trindade. O Pai é santo, é isso? O Filho disse isso, estou com o Vasco todos os dias. E o Espírito Santo é aquele que bota fogo. Vamos lá, Jackson. Não quero, porém, irmãos,
que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Página 38. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vocês prestaram atenção aí? Paulo também orientando os crentes de Tessalônica, porque chegaram no ato, Jesus já voltou, e aquela confusão que Paulo orienta, e aí também os crentes de Tessalônica estavam assim meio entristecidos, preocupados com os seus irmãos em Cristo que haviam morrido. Paulo falou que era para vocês fiquem tristes com aqueles que dormem. A palavra dorme, na figura de linguagem, um eufemismo, uma maneira de você amenizar. Dormir, não é só dormir, morreu, certo? Bom, uma coisa interessante que Paulo aí fala sobre a sequência do arrebatamento e algumas coisas importantes. Ele fala os mortos e os vivos em Cristo, ou seja, só participarão do arrebatamento quem estiver em Cristo. E juntando com o que Paulo fala em 1 Coríntios, ele fala no abrir e piscar de olhos. Pisquem aí, nessa fração de segundo, nesse abrir e piscar de olhos, acontece tudo que diz respeito ao arrebatamento. E há uma sequência lógica. Primeiro, os mortos em Cristo, de todos os lugares, ressuscitarão e vão encontrar com o Senhor aonde? Nos ares. Jesus não vai pisar na terra, arrebatamento, vai estar nos ares. Nem olho nenhum aqui humano verá, só os santos que estiverem lá. Então, nessa piscada de olho que nós demos, o Senhor já está lá no ar. Veja que Paulo fala que ele vai falar assim para o arcanjo: toque a trombeta. Fala a trombeta, não fala que é a última. A soar da trombeta com voz de arcanjo. Aí, nesse piscar de olhos, o que acontece? Os mortos ressuscitam e vão lá para os ares encontrar com o Senhor nas nuvens. E a igreja, depois daqui, os vivos em Cristo, são arrebatados, somem daqui. Chegando nas nuvens, encontra com o Senhor, o corpo é glorificado, como diz 1 Coríntios 15, e aí Paulo fala que nós iremos encontrar com o Senhor, depois desse encontro com o Senhor, seremos transladados com o Senhor para o céu. Chegando lá tem mais coisas, certo? Mas a sequência do arrebatamento, toca-se a trombeta, os mortos ressuscitam, os vivos são transladados lá nas nuvens juntamente com o Senhor, recebemos um corpo glorificado e o Senhor nos encaminha para o céu, certo? Que é o próximo assunto aqui. E aí nós vamos para o tribunal de Cristo. Agora não confundam esse tribunal de Cristo com o tribunal do trono branco. O tribunal de Cristo não é para condenação, é para recebermos galardões. O tribunal de Cristo só participará os mortos que ressuscitaram e a igreja que foi arrebatada, só em Cristo. No tribunal do trono branco, nós estaremos lá para julgar os mortos. E no tribunal do trono branco vão ressuscitar os mortos de todas as épocas que não tiveram compromisso com Jesus. Ressuscitarão para condenação. Aqui é para galardão. Nós temos dois textos bíblicos que mostram isso. Romanos 14, 10. Você vê Mateus? E 2 Coríntios 5, 10. Marque isso. Romanos 14, 10.
Já dei bala para vocês, não? Obrigado. Obrigado. Pessoal, aqui todo mundo fala eu é estranho, né? A gente vê assim na hora, todo mundo fala. Pode. Cadê? Portanto, por que você julga o seu irmão e por que o despreza? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Paulo está escrevendo para os crentes de Roma, mas especificamente para os romanos. Por que você despreza seu irmão? Todos nós, judeus, gentios em Cristo, compareceremos perante o tribunal de Cristo. Paulo está escrevendo para crente aí. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha aí. Então Paulo está dizendo que todos nós, crentes, assim é a ideia que nós estamos tendo aqui. Arrebatados, glorificados, o Senhor nos leva para a glória e chega lá, passaremos pelo tribunal de Cristo para sermos julgados, para receber galas, não condenação. Então, o fato da gente já estar no céu já vai ser maravilhoso. E depois o Senhor vai nos chamar para nos dar galardões presentes. Eu não sei quais são esses presentes, quais são esses galardões. Talvez o fato da gente governar com Cristo em algum lugar melhor, não sei. Mas o fato de já estar lá é maravilha, né? Se eu pudesse falar, Senhor, o presente eu ia falar assim, ao Senhor, foi o seguinte: aqueles meus alunos que compraram mel, que compraram biscoitinho, né? Dá um presente melhor para eles aqui. Tchau, Olha aí, gente. tchau. Mas o importante é isso. Continue firme, sem até o fim, não desista. O fato da gente já sair desse mundo caótico, porque o corpo glorificado sem dor já é maravilha. Né? Eu sempre digo que a melhor coisa que eu espero é o arrebatamento para ficar livre aqui dessa seleção da Croácia que está instaurada no meu corpo. Né? É um estado de ítia, sinusite, rinite, bursite, tendinite, ainda tem calvície, que essas duas entradas que eu vou ter saído. Mas o corpo glorificado não vai ter mais nada disso. E ainda receber o prêmio do Senhor, maravilha, né? Está lá no céu de ar-condicionado, só observando o que está acontecendo aqui. Esse é o nosso segundo evento na lista de cronologia da teoria pré-tribulacionista. Bom, e aí o que vai acontecer, gente? Vai renascer o Império Romano. Eu falei para vocês da estátua, do sonho da estátua do sonho de Daniel 2, né? Que o Império Romano terá duas fases. A primeira fase já aconteceu, que são as pernas ali, mistura de barro com ouro, e depois a segunda fase, que são os pés, uma mistura de barro com ferro. Que nós temos quantos dedos nos pés? 10. Então, provavelmente o que a gente tem visto na escatologia, 10 nações europeias vão se juntar e eleger o anticristo. Então vai reaparecer, ressurgir o Império Romano numa confederação de 10 nações. Vamos lá, Daniel 2, do 30 ao 49, né, Carlos? Daniel 7:7, Lucas. Apocalipse 13 é o capítulo todo, depois a gente... Daniel 2, 30, 49. Isso, é o sonho da estátua, né? Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste o rei e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os espigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na ilha durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e
nós o interpretaremos para o rei. Tu és o rei e és o rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam eles, de ti, o governante deles todos. Tu és a cabeça do outro. Tu és a cabeça de outro. Desculpa. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como vieste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro está misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessa aliança não se firmará, assim como o ferro não se misturar com o barro. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel no alto cargo e cobriu de presentes. Ele designou o governante de toda a província da Babilônia e encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido do Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Agora vamos ver para o Daniel 7:7, deixa eu ver se vai fazer essa explicação. 7:7. Na minha visão, durante a noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava as suas vítimas, e pisoteava tudo que lhe sobrava. Era diferente de todos os animais inferiores e tinha 10 chifres. Isso. Vocês prestaram atenção tanto aqui no capítulo 2 quanto no capítulo 7, essa visão que o Daniel interpreta, a princípio, depois a visão que ele tem, diz respeito a grandes impérios. O sonho de Nabucodonosor, ele sonhou, pediu lá para os mágicos, os adivinhadores: não, mas conte o sonho. Não, vocês têm amigo de para contar o sonho. Se vocês sabem, vocês vão dizer o que eu falei, eu vou interpretar. Aí ninguém, tem um hebreu lá. Quando eu chamo Daniel contou o sonho e interpretou. E aí esse sonho mostra que a sucessão de 4 grandes impérios: cabeça de ouro, o Império Babilônico, indestrutível na época. As muralhas da Babilônia transformadas, jardins suspensos, aquela glória toda. E aí Daniel fala que depois virá um outro reino inferior, que é aqui o peitoral e os braços de prata. Veja que peitoral é um império, mas 2 braços, porque 2 reinos se juntaram. Os medos e os persas se juntaram e derrubaram o Império Babilônico. A Babilônia se vangloriava
com as suas muralhas intransponíveis. O que os babilônios fizeram para se proteger aquelas muralhas de quase 120 metros de altura? Eles fizeram uma espécie de canais subterrâneos drenando a água dos rios para entrar para a cidade, para eles se protegerem. Mas foi justamente aí que eles se deram mal, porque os médios e os persas drenaram essas águas que vinham do rio, e aí a passagem por baixo, sem água, eles entraram por baixo e tomaram o império, os médios e os persas. Depois vem a barriga de bronze, o império grego, o Alexandre de Macedônia, que conquistou o mundo inteiro. Ele acaba sofrendo de depressão, deprimido lá, triste, porque não tinha mais reino para se conquistar. Com a morte dele, o Império Grego, que é a barriga de ouro, foi dividido nos seus 4 generais. E com isso, com o tempo se enfraqueceu, aí vem o Império Romano, que são 2 fases. Ele fala aqui, ó, as pernas de ferro, né? Mas depois os pés, uma mistura de ferro e barro. 2 fases. A primeira fase do Império Romano, que também conquistou tudo, fez grandes coisas, foi derrubado. Mas vai renascer, e aí quando a gente lê Daniel 7, ó, o animal com 10 chifres, Daniel 2, os pés, nós temos 10 dedos nos pés. Então a ideia que fala também que será um reino forte, mas ao mesmo tempo frágil, que dividido. Vai se levantar aqui o Império Romano, e veja lá, 10 dedos, 10 chifres, significa 10 nações. As nações europeias vão se unir e eleger o líder mundial, que a gente viu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que vai receber poder do próprio diabo, e será o anticristo, certo? Isso depois que a igreja for arrebatada. Outra coisa interessante, fala da pedra, de um reino que vai derrotar todo outro reino e vai subsistir para sempre. Essa pedra é o reinado de Jesus no milênio. Lembra que Jesus é considerado a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Vai destruir esse reino e vai reinar para sempre. É o renascimento do reino davídico sobre a pessoa de Jesus a partir do milênio. Bom, aparece aí o ditador mundial. Daniel 7:8, Apocalipse 13 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. A gente lê Daniel 7:7. Lê de novo Lucas, Daniel 7:8, que está no gatilho. 7:8, sabe? Quando eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Veja então, ó, dos 10 chifres nasce um chifre, mas tem 3 chifres que são arrancados. Um chifre sobressai. Por que 3? A ideia aqui é que esse ditador mundial terá nas mãos os 3 poderes do mundo: o poder eclesiástico, religioso, o poder militar e o poder econômico. Vai ter tudo isso nas mãos. E a gente viu que ele vai ter o poder de governar, mas ao mesmo tempo criar uma religião mundial, a princípio iludindo os judeus de que é o Messias e permitindo que cada pessoa adore seu Deus. Mas chega na metade da grande tribulação e fala: Deus sou eu, agora vocês terão que me adorar, certo? 2 Tessalonicenses 2 a gente já viu também. Vamos lá. O quinto evento, o que esse ditador vai fazer justamente para iludir o povo de Deus, os judeus? Fará um tratado de paz, haverá um tratado de paz entre o ditador mundial e Israel. Isso aqui é o início da 70ª semana profética de Daniel, que a gente vai ver passo a passo, gente, né? As 70 semanas proféticas de Daniel. Mas veja lá Daniel 9:27. Leia aí. Ira. Falei? Daniel 9:27. Ira Senhor. Que foi cantada pelo Adoniran Barbosa. Né? A gente vai ler depois desse capítulo 9 de Daniel para entender as 70 semanas, tá? Mas agora 9:27. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois de metade desse tempo ele acabará com os sacrifícios
e com as ofertas, e uma parte do templo. E ele colocará uma terrível profanação até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derrubado sobre ele. Fará um tratado de paz durante uma semana profética, 7 anos. Mas fala que no metade da semana vai quebrar esse pacto e vai profanar o templo. E aí vai acabar o sacrifício, porque no começo, lembra que nós falamos? Uma das coisas que o anticristo fará é reconstruir o templo de Israel. E o Israel vai voltar a oferecer sacrifício, pensando que ele era Messias. Quando chegar 3 anos e meio, ele vai entrar no Santo dos Santos, se declarar que é Deus, vai profanar o templo oferecendo um animal imundo e colocar a imagem da besta e exigir ser adorado como Deus. E aí o povo diz: opa, esse não é o Messias. E aí ele será revelado, certo? Bom, e aí o que acontece? Ele vai instituir a igreja mundial, não é essa do nosso querido apóstolo Paulo Bíblia, tá, gente? A igreja mundial, todo mundo pode adorar, né? Qualquer mundo aí, né? E é bom aí, ó, os palmeirenses, tá? Vai ter mundial no céu. Vai ser na terra. Vai ser na terra aqui. Bom, gente. E aí o que vai acontecer? Vai aparecer o ministério das 2 testemunhas em Apocalipse capítulo 11, e depois nós vamos também trabalhar uma parte específica de quem serão essas 2 testemunhas, o que elas farão. Mas uma das coisas que vai acontecer, aparecer as 2 testemunhas e a conversão de 144 mil judeus, está em Apocalipse 7,14. Essas 2 testemunhas, além de evangelizar o povo de Israel, uma das tarefas delas, segundo alguns, é selar aqui os 144 mil judeus. O anticristo vai fazer de tudo para destruir as 2 testemunhas. Não vai conseguir. Elas terão poder para fazer parar de chover, para descer fogo do céu, operar sinais e maravilhas. Mas aí, no final da primeira metade da grande tribulação, o anticristo vai conseguir matar as 2 testemunhas e vai expor os corpos dela em praça pública durante 3 dias e meio. E a Bíblia fala que as nações mandarão presente ao anticristo, para ele dizer: olha, nós matamos aqui, que está fazendo todos esses flagelos, os 7 selos. E depois dos 3 dias e meio, os corpos delas serão ressuscitados, certo? E aí vão começar os juízos de Apocalipse 6, os 7 selos, que nós vimos que serão abertos. Os primeiros 4 lá são os cavaleiros de Apocalipse. E aí haverá uma espécie de uma mini-guerra. O anticristo vai juntar aqui uma coalizão do norte, está lá em Ezequiel 38 e 39, para invadir Israel, mas eles serão derrotados. Veja só Joel 2,20. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, quando a gente for até falar sobre a batalha do Gog e Magog e anticristo. A gente vai trabalhar o texto de Ezequiel 38 e 39. Mas Joel 2,20. Pode ler, Cris. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Esse mar oriental e esse mar ocidental corresponde ao mar Mediterrâneo e ao mar Morto. Então haverá essa coalizão para tentar destruir o povo de Israel, certo? E aí nós vamos para o 10º evento. Haverá agora o rompimento do tratado de paz. A Ilha já deu no 9:27, né? E aí o anticristo vai restabelecer um governo de uma religião mundial. E exigindo aí, né? A princípio, que cada um, né, adore o seu Deus, né, e vai deixar essa liberdade até quando romper esse tratado, certo? Aí nós temos Apocalipse 13, Apocalipse 17, Daniel 11, do 36 a 45,
e 2 Tessalonicenses 2,4. Veja Daniel 11, 36 a 45, lê aí o início, dá para ler? E 2 Tessalonicenses 2,4, dá para ler, Marcelinho? Daniel 11, 36 a 45. Hoje a gente não tem o som dos cavalos, nós estamos bem, então não dá para acordar ninguém. Então vamos fugir. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. Também contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e anunciará, e as inundará e passará, e entrará na terra grandiosa, e muitas terras cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Até o 45. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Então sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. E armarás as tendas do seu palácio, entre o mar grande e o monte santo, e grandioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorrerá. O mar grande e o monte santo. Então veja que ele vai receber poder de Satanás, vai incentivar os povos a princípio a adorar a seu Deus, mas depois, Deus estranho, Deus que vocês não conheceram. E as nações que não quiserem segui-lo receberão repreensão por parte dele. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2,4. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus ou objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então veja bem, então ele começa a princípio, tudo bem. Depois nada de Deus, Deus aqui sou eu. Vai se declarar Deus, vai entrar no Santo dos Santos, se sentar e se declarar Deus. O que significa aquela parte do versículo que fala que ele terá respeito ao amor das mulheres? Então a ideia aí é que não vai ter respeito por ninguém. Se você ler o contexto, por ninguém que se opõe. Então a gente vê hoje aqui essa questão da defesa das mulheres, que as mulheres ganharam o nome, né? Lá não vai ter respeito nenhum. Né? E até mesmo porque, se você parar para pensar em termos de militarismo,
em exército, eles contam mais com força, né? A mulher não foi feita para força, para matar, embora tenha bastante, né? Então, o anticristo não vai ter respeito por ninguém. E a princípio aí, a gente dá a entender também que essas classes que hoje são chamadas menos favorecidas, nós temos que ver também o contexto entender isso do contexto daquela época. As mulheres não eram valorizadas como eram hoje. As mulheres eram para o segundo plano. A gente fala aqui do Brasil, gente, mas olha, se nós formos ler história, a gente vai ficar abismado como eram tratadas as mulheres. Alguém já ouviu na íntegra a música de Chico Buarque de Holanda, As Mulheres de Atenas? Já pesquisa aí. Ele fala, mire-se naquele exemplo das mulheres de Atenas. Tem uma parte que ele fala assim, as estantes abandonadas não fazem cena. Porque o que acontecia nos atenienses, os gregos? Era para eles, as mulheres para eles eram tratadas como se fosse uma empregada. Era a questão de status, eles saírem para beberem, assistir ópera e discutir filosofia. E iam com prostitutas pagas. E as mulheres sabiam. E não podiam fazer nada. E se elas estivessem grávidas lá, a ponta da luz, ele não estava nem aí. Ele ia para lá, voltava bêbado, e as mulheres tinham que, sim, meu senhor, você quer como dar um banho, dar comida para ele? É isso. Então, veja que esse contexto que Daniel está escrevendo, está se relatando aquele contexto também das mulheres que não tinham já tanta primazia como tem hoje. Não mundo anticristo, pior ainda. Tá? Continuando, vamos lá. O que vai acontecer também, gente? Haverá martírio de muitos cristãos e judeus que se recusarem a adorar o ditador mundial e receber a sua marca. Por isso que a gente viu no 5º selo a visão que João tem dos mártires da grande tribulação. Isso prova que haverá conversões na grande tribulação. Embora seja muito mais difícil do que hoje, mas haverá. Daniel capítulo 12 mostra isso, Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 20 e especificamente em Apocalipse capítulo 6, no 5º selo. Então, o que vai acontecer aqui, gente? A princípio, muitos judeus vão se recusar, não todos. A maioria vai acreditar. Mas depois que o anticristo se revelar, aí começarão a ser perseguidos. Mas imagine os cristãos, as pessoas que já tiveram contato com a Bíblia, que estavam lá, não, mas... E aí quando o arrebatamento acontecer, vai ser um caos sobre as pessoas. Quem sumiu? Os crentes. Foram os crentes, né? Os bíblias, os aleluias. Eles estavam com a razão. E aí alguns toparam. Vão ficar fiel, que ainda dá tempo para a gente. Muitos, por causa da grande opressão, vão sucumbir. Mas aqueles que ainda se manterem fiéis e negarem, forem martirizados, com o tempo depois vão ressuscitar. Certo? Tinha uma música que cantava bastante, o povo barulhento. Eu não gosto muito desse termo, mas tem uma música, brevemente vai surgir uma notícia, você que gosta disso, que um povo desapareceu. Ele era um povo muito humilde. Que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê, meu irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora para cima. E lembra também do mercado está vazio? O rei está contando? O mercado está vazio, sua agitação parou. E os senhores tinham que ser. Jesus Cristo já voltou. Está procurando as mulheres de Atenas aí? Então é isso, gente. Então, muita gente aqui, os crentes estão com a razão. E aí vão ser perseguidos e vão ser martirizados, certo? E aí começam os juízos cataclísmicos enviados sobre a terra, enviados pelo Senhor. Primeiro 7 selos, né? E agora aqui depois disso aqui, quando o anticristo se revelar, quando romper, né, o tratado,
Aí começam as 7 trombetas e as 7 taças. Está lá em Apocalipse capítulo 8 ao capítulo 18. Né? Você conhece as primeiras 7 trombetas, que destrói 1/3 de tudo aqui na terra. Depois vem as 7 taças que destroem o restante. Bom, 13ª, ou 13º item nessa linha cronológica. Haverá a deflagração da última guerra mundial e a campanha da batalha do Armagedon. A gente viu isso a semana passada, tratou, mas Daniel capítulo 11, 36 e 45, Apocalipse 16, Joel 3 e Zacarias 14 fala especificamente sobre essa batalha do Armagedon. Nós falamos um pouco a semana passada, depois a gente vai voltar para fazer passo a passo sobre como será essa batalha do Armagedon, certo? E logo depois disso, e paralelo a isso, né? Porque a batalha do Armagedon, quando o anticristo prepara o exército, quando ele afunila o pessoal de Israel no Monte das Oliveiras, ele pensa, vou derrotar o povo de Israel, vamos morrer. Jesus desce no Monte das Oliveiras, né? Com a igreja, que é a segunda vinda dele, agora sim, onde todo olho verá, e ele vai realmente pisar na terra no Monte das Oliveiras. Apocalipse 19, Zacarias 14. Vem com a igreja, destrói todo o exército do anticristo aqui na batalha do Armagedon. E aí o que acontece? O anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Apocalipse 19, 20. Satanás será aprisionado no abismo por 1000 anos. 1000 anos Satanás preso lá. Por isso que a gente fala sobre os amilenistas. O milênio está acontecendo. Satanás está solto, gente. Satanás não está preso. O milênio, Satanás será preso durante 1000 anos e não vai atingir a terra com as suas mentiras. Mas vamos ler esse texto de Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Vamos pedir para o Marquinhos ler. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Prestou atenção, gente? Olha aqui, ó. Aqui fala que o profeta, o falso profeta, vai ser lançado no lago de fogo. Satanás vai ser preso. Depois que ele for solto novamente, ele vai ser lançado lá. Por quê? Satanás já não está no inferno. E ele vai ser lançado no inferno de novo. A gente, acho que dá tempo da gente trabalhar isso aí. Sobre os 4 tipos de inferno. A palavra inferno já é o inferno da nossa mente, né? Mas a gente vai falar sobre as 4 palavras sobre o inferno. Seol, Geena, Tártaro, Seol, Hades, Tártaro e Geena. O diabo está hoje aí no Hades do Seol. Aqueles espíritos malignos estão presos lá no Tártaro, que também é uma espécie de inferno. Agora o lago de fogo, que é o Geena, o lugar é uma alusão, gente, ao lixo que era queimado fora da cidade, onde havia germe, aquela coisa toda, e o fogo não se apagava. Fogo ali noite e dia. Então, essa é a ideia de que o diabo vai ser lançado nesse inferno, onde há tanto ranger de dentes, onde o fogo não se apaga. Vai ser um tormento eterno. Por isso que a gente brinca que o Banguela não vai para o inferno, que vai ter pranto e ranger de dentes, né? Pode ficar tranquilo que Satanás já mandou um bocado de demônio fazer curso de protesto. Bom, 16º item, no final aqui da grande tribulação, haverá o julgamento dos sobreviventes da tribulação, tanto judeus quanto gentios. Isso está em Ezequiel 20, do 33 e 40, e Mateus 25, 31 e 46. Vamos lá. Lucas lê Mateus. Lucas vai ler Mateus 25, 30 a 46, e Mateus vai ler Ezequiel 20, do 33 a 44. A gente lê aqui no Lucas, não lê Mateus, não lê Mateus, né? Tão certo como eu vivo,
declara o soberano Senhor. Dominarei sobre vocês com mão poderosa, braço estendido e ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e eu ajuntarei dentre as terras, para onde vocês forem espalhados, com mão poderosa, braço estendido e ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações e ali, passo a passo, os julgarei. Como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, assim os julgarei. Palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó povo de Israel, assim diz o soberano Senhor: vão cada um de vocês prestar culto a seus ídolos, mas depois disso certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome com as suas ofertas e os seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor na sua terra, todos os israelitas me prestarão culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático, quando os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras, pelas quais vocês foram espalhados, e me mostrarei santo no meio de vocês aos olhos das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que, com a mão levantada, jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações pelas quais se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos por causa de todo o mal que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, não de acordo com seus caminhos maus e as suas práticas perversas. Ao povo de Israel, declara o soberano Senhor. Vocês prestaram atenção nisso? E juntando com o que Paulo diz em Romanos, e todo Israel será salvo. Vejamos isso hoje. Na grande tribulação, quando o anticristo se revelar que o anticristo vai, opa, não é? Todo Israel vai voltar-se para o Senhor, vai se converter. E aí no final da grande tribulação eles serão julgados e voltarão todos para a terra de Israel, para o próprio Israel. Porque hoje Israel não tem toda a terra que Deus prometeu para Abraão, depois para Moisés, depois para Josué. Ele fala, desde o deserto, lá no grande rio Eufrates, né, até o deserto, tudo aquilo, gente. Israel hoje é menor do que o nosso estado de Sergipe. O povo está brigando pelas terras que tudo pertence a Israel. Vai voltar a ser tudo de Israel. Israel vai voltar a adorar o Senhor, terá um único Deus, no milênio o Senhor reinando. Israel vai voltar a oferecer sacrifício para o Senhor em celebração, certo? Lembra que a gente colocou aquele quadrinho aqui, aquele slide de 1260 dias no final da grande tribulação, mais 30, mais 15, 45 dias, nesse finalzinho aqui, depois dos 1260 dias, são os 3 anos e meio, esses 45 dias depois, o Senhor purifica a terra e julgar o povo de Israel e os gentios que foram fiéis, separar os bodes das ovelhas, né? Agora é Mateus, né? Agora é o Lucas. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, e necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade digo que tudo o que vocês fizeram a alguns desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos,
Aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou seja, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te servimos? Ele responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês não fizeram, algum desses pequenos também não fizeram a mim. Então, estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, quando a gente lê isso, a gente pensa que isso aqui está se referindo ao julgamento do trono branco. E não é. Porque no julgamento do trono branco, quando a gente lê Apocalipse 21, são os mortos de todas as épocas sem Cristo que ressuscitarão para serem julgados, para serem condenados. E aí é um julgamento, cara, vocês são absolvidos e vocês são condenados. Então, é no final da grande tribulação. Ele vai separar aqueles que foram fiéis ao Senhor, tanto judeus e gentios. Olha, vocês vão entrar no milênio, muito bendito do meu Pai, que vai perdoar o reino. Para vocês não tem parte, vão ser lançados na lago do fogo. E vão aguardar o julgamento do trono branco para serem lançados de vez por todas no inferno do diabo e padecer eternamente. Certo? Nosso intervalo, falamos aqui no 16º item, depois a gente volta para dar continuidade. Certo? Só não. É só